A vida eterna será concedida aos desprovidos de boas obras. A vida eterna será concedida aos desprovidos das boas obras. Diz a palavra que um jovem se aproximou de Jesus e disse: mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber as condições, o que ele precisava fazer. Irmãos, somente no jardim do Éden, o homem tinha o poder de obter a vida eterna através da obediência. Mas a queda desqualificou todos os descendentes de Adão. A ordem que foi dada a Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele então podia alcançar essa vida pela obediência. Mas ao pecar, por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há mais possibilidade da gente fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Nossas boas obras atuais, o que eu faço de bom, são manchadas por imperfeições que nos reprovam o acesso à vida eterna. Porque eu sou um pecador. Quando eu faço o bem, eu posso fazer o bem para me gloriar, para me exaltar. Então, essa obra feita, ainda que seja boa, para Deus é ruim, porque está motivada por coisas que não são agradáveis. E em relação a nós é dito: pois todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ser uma pessoa religiosa, por exemplo, é um dos maiores enganos do homem, porque nenhuma cerimônia, mesmo ordenada por Deus, pode nos habilitar para a vida eterna. Algumas pessoas dizem assim: eu vou ser uma pessoa agora religiosa a partir de hoje. Legal. É verdade que uma pessoa religiosa é melhor do que a que não é. Mas será por eu ser religioso eu vou poder ter acesso à vida eterna? Não. Não posso ter, porque os meus pecados passados não podem ser apagados. A minha vida religiosa, a minha vida de piedade não pode apagar os meus pecados anteriores. E eu preciso lembrar também que mesmo sendo um homem religioso, eu continuo a pecar. Então os meus pecados do passado e do presente me impedem, pela minha piedade, de ter a vida eterna. Diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A vida totalmente dedicada ao sagrado pode ser bonita aos olhos dos homens, mas não significa nada aos olhos de Deus, porque não tem poder de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Mas só uma coisa pode apagar os nossos pecados: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos, irmãos, ter consciência de que não somos uma pessoa qualificada para receber coisa alguma da parte de Deus. Deus dará a vida eterna aos que reconhecem que não tem condições de ser salvo. Tem que fazer aquela oração do publicano: tenha misericórdia de mim. Ou então fazer como o ladrão ali na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se Deus nos fosse tratar com rigor da sua lei,
nós já estaríamos na penitenciária do Lago de Fogo. Ele já teria lançado cada um de nós naquele lugar, porque ninguém tem qualificação. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, como ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era uma figura de Cristo. Aos que são concedidos a vida eterna, eles confessam sua total incapacidade. Isaías, o profeta Isaías, quando vê a glória do Senhor, ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eles não procuram fazer uma ponte até Deus, mas creem que Cristo é a ponte para a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os apóstolos disseram, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Os que aceitaram o caminho de Deus para a vida eterna vão trilhar um caminho santo e cheio de boas obras, como gratidão pela salvação que há em Cristo Jesus.